Dê um joinha. Já vamos voltar aqui, gente, o contato com o professor. Tá carregando aqui conexão com ele. Voltamos. Nós. Certo. O professor, então, encerrou a sua fala, quer fazer uma conclusão? Ainda tem mais uns 5 minutos ainda da sua fala. O professor quer concluir ou já encerrou? Não, acho que a gente podia ver se tem algumas questões e aí a gente vai encaminhando aí, né? Certo. Que aí vai uma coisa vai alimentando a outra. Certo. Então, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, né? O companheiro Gustavo aqui do Caped também está aqui comigo aqui, está me auxiliando. Ele está anotando as perguntas para que a gente possa ler depois, né? Que às vezes passa aqui e a gente acaba perdendo. Então, para a gente não perder nenhuma dúvida, ou intervenção também, posicionamento, se é a favor, se é contra, podem me mandar, está aberto, é importante a nosso debate. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo algumas considerações em nome do CAPED, né? Sobre como tem sido a nossa mobilização aqui, a nossa articulação também, e muitas coisas que o professor falou, também queria destacar importantes, né? Então, primeiro, agradecer a contribuição do professor, acho que foi assim, excelente o que o professor colocou, os aspectos que o professor trouxe para o debate, os elementos colocados, né? O artigo que o professor colocou, escreveu, né, junto com outros companheiros, né? Muito bom, a gente divulgou aqui no nossa página, porque realmente ele é cirúrgico mesmo na questão, né? Vai direto ao debate e, inclusive, foi lá, né, nas referências, no que o professor usou para poder produzir, que eu encontrei o acesso ao o link do documento do Banco Mundial recente agora, né? Que eles Sim, sim. produziram em relação à solução para a educação na pandemia. E Sim. tá lá, fácil, acho que é 4 páginas, é bem pequenininho o documento, que tá exatamente todo o plano que o MEC está querendo aplicar às universidades brasileiras, né? Seja nas federais, nas estaduais. Então, até mesmo esse discurso de que eu ouvi muitos professores e colegas, né, que, como o professor colocou, às vezes, que se dizem até do setor da esquerda, falando assim que a gente precisa reduzir os danos do EAD nesse momento, que ele tem problemas, mas agora não tem outra alternativa, então a gente tem que aplicá-lo, mas tem que reduzir os danos que ele possa causar. E é justamente isso que está no documento do Banco Mundial. O Banco Mundial fala que tem que reduzir as desigualdades, que as universidades precisam prover internet, prover computadores por conta da desigualdade no Brasil, coloca até a questão em relação à escola rural e à escola urbana, né? Então, esse discurso é um discurso que está em consonância completa com o discurso do Banco Mundial e não é de hoje, né? Até mesmo na BNCC, eles já colocam isso, né? De reduzir as desigualdades da educação brasileira, né? Então, como o professor muito bem colocou, né? Não é o discurso. Pode falar. Então, é interessante você lembrar duas coisas, né? Primeiro, esse documento do Banco Mundial, né, citado, né, ele começa fazendo uma avaliação das posições que os países têm adotado no combate à Covid-19, né? Especificamente no que diz respeito, inclusive, às suas redes escolares, né, as universidades, etc. e tal, né? E o documento classifica a postura inicial do governo brasileiro de fechamento de escolas, né, com uma postura conservadora, né? O Sim, Brasil, dentre as possibilidades citadas, porque na Bélgica, né, as escolas ficaram semiabertas, etc. e tal, lá, 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 lá. O Brasil, Portugal, o Brasil adotou-se a postura mais conservadora. O termo é esse, mais conservadora. Né? Então, isso por si só já assinala mais ou menos justamente qual é a prerrogativa do Banco Mundial em relação a isso. Por outro lado, também não há, né, como você, né, bem lembrou, não há nenhuma novidade em relação a esse ponto, né, uma vez
que, basicamente, tudo que a gente tem visto na esfera macro, né, da política educacional brasileira nos últimos 25 anos, pelo menos, né, ela se pauta em orientações, né, de Banco Mundial e FMI. Né? Então, a lógica, por exemplo, né, de habilidades e competências na organização curricular, né, a, a coisa da, né, de você pensar, né, os quatro pilares da educação do século XXI, do relatório do Jacques Delors, né, aprender para viver, aprender para conhecer, né, aprender para não sei o que mais, né, que se tornaram um jargão, né, se tornaram um grande jargão, né, dos grandes influencers hoje do cenário educacional brasileiro, né, que principalmente é o caso do pessoal do Todos pela Educação. Né? A gente pega todos os grandes jornais da mídia brasileira, né, sempre quando aparece uma reportagem para falar de política educacional, né, não são as universidades, na maioria das vezes, as pessoas que são chamadas para falar, mas sempre estão lá os representantes do Todos pela Educação. Né? Inclusive, um deles, que era o Mozart Neves Ramos, né, de Pernambuco, chegou a ser cotado lá atrás, no início, para ser ministro. Né? Ele perdeu para o Weintraub, né? Naquela jogada. Né? Mas eles estão sempre. A última. Quando o Roda Viva, da TV Cultura, né, organizou uma edição do seu programa para tratar do problema das escolas em meio à pandemia, ele vai chamar, né, a representante do Todos pela Educação. Ela não chama ninguém de uma universidade específica. Então, então essas pessoas pautam gradativamente aquilo que deve ser colocado, né, dentro do cenário educacional brasileiro. A pauta vem desses sujeitos. E aí aparece toda essa arrumação. A ideia, eu queria destacar, novamente, a ideia de que você de que deve-se haver um princípio básico de escolha das escolas a partir de um processo meritocrático de avaliação. Né? Primeiro ponto. Né? E aí você estabelece ranqueamento de escolas, como você já tem ranqueamentos, né, feitos por várias redes estaduais, o ranqueamento das universidades também. Né? E, na outra ponta, a ideia, eu gostaria de destacar isso novamente, a ideia de responsabilização do professor. Né? Se algo acontece de errado, o problema não está na gestão, o problema não está no currículo, o problema não está no pacote pedagógico previamente montado, né? O problema está no professor. Né? E aí a avaliação da escola ela passa necessariamente por uma avaliação do professor que lá está. Né? Então, são duas coisas que são terríveis, que são só essas duas coisas, elas destroçam qualquer possibilidade de um pensamento progressista dentro da educação brasileira. Assim, ainda no caso do EAD, né, encerrando essa parte para entrar numa outra linha de raciocínio, né, uma outra parte uma outra sacada que o Luiz Carlos de Freitas coloca também, é que a ideia de EAD, ela pressupõe a ideia de que é possível você personalizar o ensino. A ideia de que você pode, dentro desses padrões, né, estandartizados, né, de material, de apostila, plataformas digitais, etc. Então você conseguiria ter uma possibilidade maior de personalização do ensino para cada grupo específico ou até para cada indivíduo específico. Né? Quando, na verdade, é o exato oposto. Exatamente porque esse material é previamente estabelecido, né? As apostilas são previamente estabelecidas, né? A plataforma ela atende a um conjunto muito reduzido e muito limitado de situações pedagógicas. Né? Na verdade, o EAD despersonaliza o ensino. Né? Não há possibilidade de você gerar, né, uma situação de ensino-aprendizagem específica para as necessidades do grupo X, Y ou Z. Né?
E isso é mais gritante, ainda mais num país de dimensões continentais, no Brasil, com uma diversidade fantástica e com uma desigualdade educacional também drástica. Né? É, apenas o professor, nesse sentido, possui essa capacidade de geração, né, de um ensino mais personalizado, mais focado nas necessidades do estudante. Justamente por ele deter, né, a capacidade de estabelecer uma leitura daquela escola, daquela comunidade, né, daquele grupo, né, daquilo que acontece dentro da sala de aula e, em cima daquilo, reorganizar todo o seu planejamento. Né? Isso só é possível com a presença de professores e professores. Né? Isso é mais um elemento que contrapõe, né, discursivamente a questão do EAD. Então a gente começa a perceber, né, ao longo de uma série de argumentos, a gente pode inclusive colocar vários outros. Né? Vale a pena citar mais um aqui, né, que muitos de nós já estão começando a vivenciar dentro desse momento de pandemia, né, com a quantidade de horas diárias na presença de uma tela ampliada. Né? Já tem estudos, né, que colocam, que fazem já a associação entre o aumento da exposição à tela, a tela do computador, a tela do tablet, a tela do celular, né, a tela da televisão, né, estabelecendo uma correlação com isso e aumento de casos de depressão e ansiedade. Né? Você tem estudos, inclusive, sendo feitos em alguns lugares do mundo que já estabelecem essa relação. E aí você chega tanto para a criança, no ensino básico, né, quanto para o jovem ou para a jovem, né, dentro da universidade. E aí você coloca isso, né, dentro de um contexto, né, de capitalismo ferrenho, em que nós nunca nós temos uma verdadeira explosão, né, de problemas de saúde mental entre as pessoas, né? Ainda mais agora vivenciada dentro de uma lógica de confinamento, né, de uma lógica de condomínio. Né? Então, assim, uma série de elementos. E, ainda para fechar esse leque também, é porque nós do Departamento de Geografia lá da UFP, a gente produziu um documento que nós encaminhamos para a direção da unidade, para ser encaminhado pelos Supremos, com vários questionamentos em relação à implantação do EAD, ensino remoto, lá na nossa faculdade. Né? Passando por essas questões pedagógicas, passando por essas questões associadas com a saúde mental, até questões de ordem jurídico-trabalhista. Sabe por quê? Imagina, o professor que está atuando dentro dessa questão do ensino remoto. Primeiro, né, problema para professores e estudantes, né, que abre um outro leque. A questão dos nossos dados digitais. Né? Que é uma coisa que, né, os grandes conglomerados digitais estão de olho há muito tempo e gradativamente estão investindo cada vez mais nisso. Né? Existem associações de pais hoje de alunos dos Estados Unidos que fazem manifestações contra o uso dessas plataformas, dizendo: não queremos que os dados privados dos nossos filhos sejam roubados. Começa, né, por aí. Segundo, né, na questão dos professores ainda. O professor ele vai planejar, ele vai organizar material específico para a aula X, Y ou Z. Aquela aula que ele produziu, ela pode ser capturada, replicada, reproduzida N vezes. O quanto de direito autoral sobre aquilo vai ser produzido, vai ser pago ao professor. Né? E mais, no caso da universidade, em que nós trabalhamos com uma quantidade bastante enorme de textos, muitas vezes textos fragmentados, né, de diversos livros, né? Qual vai ser o amparo jurídico trabalhista, né, além do fato de nós não termos sido preparados para isso, né, qual vai ser o efeito jurídico, como é que o Estado vai me proteger se eu postar, né, o trecho de um texto, por exemplo, do Demerval Saviani, do Luiz Carlos de Freitas, né, ou de qualquer outro, né, de qualquer pesquisador, e eu colocar numa plataforma? Qual vai ser, né, a segurança jurídica que o Estado vai me dar, né, para eu não ser processado por roubo de direito autoral? Né? Então, quando a gente começa a analisar as justificativas para a implantação disso, você percebe que o leque ele é muito maior. Né? Nós vamos encontrar, então, questões médico-sanitárias, nós vamos encontrar questões jurídico-trabalhistas, nós vamos encontrar
as questões infraestruturais dos diferentes ambientes de trabalho, né? A nossa universidade UED está comprando chip para dar para os alunos agora. Comprando chip, né? Com pagamento de pacotes de dados válido por um ano inteiro, né? Por um ano inteiro, né? Sabe-se lá de qual operadora, né? Sendo que, por exemplo, a Oi ela tem uma dívida monstruosa com o governo do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, além de não pagar a dívida, né? Aí tem toda aquela questão das isenções fiscais, está arriscado ainda ganhar mais um valor X em função da compra de pacotes de internet e de chips. Né? E, por último, além dessas questões estruturais, as questões de financiamento. Né? Como é que você financia todo esse processo? Né? Né? Além das questões socioemocionais, enfim, são várias. São várias. A gente pode aqui ficar destrinchando ela por muito tempo. Né? Realmente, como você coloca, e a gente vai discutir isso na próxima live, o EAD, ele serve unicamente aos interesses dos monopólios empresariais, né? Seja eles monopólios da educação, Grupo Próton, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, seja os monopólios de tecnologia que vão oferecer esses computadores, internet, ou os monopólios de coleta de dados aí, que o professor citou agora. Então, só para colocar sobre a questão do que o Caped tem até conversado, o professor citou que até a esquerda, alguns setores comemoraram a saída do Weintraub como se fosse uma vitória dos estudantes, né, do setor progressista da educação brasileira. E aí a gente discutiu isso na reunião do Caped. Porque, veja, o Weintraub, ele, ministro da Educação no Brasil, ele era um terceirizado do Banco Mundial. Ele trabalhava aqui a serviço do Banco Mundial. E agora ele saiu do Ministério da Educação para ir para o Banco Mundial diretamente. Então, ele saiu da terceirização para ir para a filial, para a matriz da empresa. Então, ele não ganhou uma demissão, ele ganhou uma promoção. Né? Ele vai atuar agora diretamente na corporação que manda no MEC e vai ter outro lá terceirizado dele, né? Que foi anunciado aí já o próximo. Então, de forma alguma, isso representa uma vitória do movimento estudantil, dos professores, ou da esquerda. É muito pelo contrário. Ele saiu justamente por conta dessa pugna que o professor colocou entre frações do governo. O professor colocou que até a mídia chama de o setor ideológico e o setor político. Né, que, na verdade, seria, então, algo próximo entre a extrema-direita e a direita. Né? Os setores bolsonaristas e os setores dos militares, do alto comando militar. Então, de forma alguma, Weintraub, Mandetta, ou até alguns que chegamos a ver elogiando Dória e Witzel, né, governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, como se fosse um contraponto positivo ao Bolsonaro. Muito pelo contrário. Né? A gente tem que lembrar que todos esses aí, o Congresso Nacional, também Rodrigo Maia, estavam lá para passar os projetos antipovo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? Agora aprovaram lá o projeto para poder suspender os contratos de trabalho. Então, eles estão aplicando isso em unidade e tem divergência por conta das suas pugnas mesmo, mas que nenhum deles representa os interesses, né, do nosso povo, muito pelo contrário. Então, entrando na questão da educação e do EAD, o professor colocou sobre a concepção pedagógica, né, a concepção de educação que a gente deve ter. Eu acho isso importante começar por aqui, porque nas ADS aqui da Unifesp, né, o plano que está colocado é que a avaliação ela não vai ser feita pelo modo tradicional de provas que a gente já tem frequente, né? E também não vai ter notas, 0 a 10, coisa do tipo. Vai ser somente um cumpriu ou não cumpriu. Então, o estudante vai passar ou não através de se cumpriu ou não cumpriu. É claro, o que se coloca é porque a gente não vai poder exigir o mesmo grau de aulas que a gente tinha antes, porque não tem tempo para isso, não tem condições nenhuma. Isso, de fato, nós concordamos. Mas também a gente tem que pensar na concepção de educação, concepção pedagógica. É isso que a gente entende como educação? Meramente cumpriu ou não cumpriu? Né? Uma questão burocrática aí. A questão da educação, do conhecimento, não pode ser resumido a isso. Então, acho que é importante começar por isso, para a gente ter clareza
que as ADS foram aprovadas, né, de forma antidemocrática, e o plano para ela acontecer, o seu planejamento, ele tem inúmeras indefinições de que ainda não sabem como vai funcionar, o que mostra, primeiro, que ele foi feito, então, sob pressão do MEC, né, sob pressão, as reitorias foram pressionadas para aplicar a todo custo, falou, aprova, depois pensa como vai ser. Né, ter que aplicar de uma vez por todas. E sem o debate com a comunidade acadêmica, com os professores, com os estudantes, e não é o nosso papel como professores democráticos, né, professores progressistas e estudantes, o movimento estudantil, não é o nosso papel, então, solucionar essas indefinições e fazer com que ele seja aplicado às ADS. Nosso papel não é ser funcionário da reitoria, funcionário do MEC. Muito pelo contrário, nosso papel é ser o contraponto a isso, a mostrar, ó, está indefinido, por quê? Porque não tem condições de aplicar isso, por causa dos problemas X, Y, Z que a gente tem apontado aqui nas nossas discussões. Então, não é o nosso papel de ficar tentando solucionar problemas técnicos sobre isso. Porque, como já foi bem colocado, fundamentalmente, as ADS são EAD. Por mais que mude a sigla, e também a gente tem colocado muito a questão de que representa a privatização não só lá na frente, porque os monopólios estão de olho para depois a privatização das universidades integralmente, mas já hoje a implementação do EAD já é os notebooks, as internets das empresas privadas entrando na universidade. Então, não é uma abertura do caminho para a privatização, ela já representa a privatização desde já. E aí a tendência é só crescer o grau de privatização, é evidente. Então, é um ensino de baixíssima qualidade, né, representa, a gente tem noção disso, por conta até do que eu coloquei, essa concepção de educação, de cumpriu ou não cumpriu. Então, isso já mostra que é um ensino de péssima qualidade, que é justamente o oposto do que a gente escolheu quando a gente resolveu se matricular nas nossas universidades. A gente optou por um ensino presencial de qualidade. A gente paga por isso, inclusive, né, através dos nossos impostos, a gente não tem mensalidade, não tem matrícula, taxas, mas a gente paga pelos nossos impostos para manter nossas universidades com verba pública e para ela ser de qualidade presencial, né, que ela sirva aos nossos interesses. O professor colocou muito bem um projeto de educação nacional que sirva à nação, que a gente não tem, precisa avançar nisso, claro. E o EAD é muito o oposto disso. Então, a gente não pode ser obrigado agora, nesse momento, a fazer as ADS, a fazer o EAD, ou seja, qual sigla for em cada universidade, porque o conselho universitário ou qualquer outra instância deliberou por isso. A gente optou por um ensino de qualidade presencial e a gente tem que defender isso. Não que a gente vai defender agora a volta presencial, porque a gente sabe que não tem condições, mas isso não quer dizer que a gente vai, então, garantir a volta a qualquer custo, EAD, sem qualidade, só para a gente poder ter um diploma. A universidade não é uma entrega de diploma, né? Alguém que distribui diploma, uma entidade para isso. Então, nós estudantes, né? Nós somos a maioria nas universidades, é a nossa formação que está em jogo, então somos nós que temos que decidir sobre ela, sobre a nossa formação, como que ela vai se dar, entendeu? Então, nesse momento que tem aulas suspensas, cabe a nós, estudantes, ser o aspecto fundamental que vai decidir, não um elemento secundário. A opinião dos estudantes a gente pode consultar ali só para saber, não. A nossa opinião tem que ser o elemento principal do que vai vir daqui para frente. Sem dúvida Então, nenhuma. eles querem nos obrigar a fazer as ADS, porque, veja, no plano está o seguinte, que o estudante vai ter, a gente já tem, né, quando a gente se matricula, direito a 2 trancamentos, né? Fazer 2 trancamentos durante a nossa graduação. E agora eles incluíram mais um, a gente tem mais um direito de trancamento, mas veja, a gente se trancar vai perder vínculo com a universidade para poder fazer estágio, vai perder bolsas de auxílio, vai perder projetos de pesquisa. Então, isso não é uma escolha, a gente não vai poder optar por trancar, isso é uma chantagem. Ou você faz, ou você perde o seu auxílio, ou você perde seu estágio. E os estudantes precisam disso para sobreviver, ainda mais agora com o agravamento da crise econômica, muitos sendo mandados embora, suspensão de trabalho.
como que a gente vai poder optar por manter o nosso emprego ou então fazer um ensino dessa forma. Então a gente tem que garantir o nosso direito de escolha, de se negar, nosso direito de se negar a fazer as ADS. Porque não é esse tipo de educação que a gente escolheu e que a gente defende, que a gente quer. Então, se a gente conseguir garantir, a gente precisa lutar por isso. Movimento estudantil, professores, aqui no nosso caso em particular, claro, tem universidades que a gente precisa avaliar as condições para a gente ver como que estão se dando essas aprovações. Mas aqui no nosso campus, o cenário que se coloca é que a gente precisa garantir o nosso direito de trancamento sem perda de vínculo e auxílio. Porque é isso que vai dar a garantia da gente falar, olha, nós não queremos ter ADS. É isso que a gente tem que exigir no momento. Então, como eu coloquei no começo, os professores eles têm autonomia para poder decidir sobre qual programa vai ser dado na sua aula, né? Ele não é obrigado a dar o mesmo programa que ele tinha previsto anteriormente no início. Ou seja, é importantíssimo que os professores contatem os estudantes, entrem em contato, façam reuniões para decidir em conjunto, já que eles vão oferecer essas UCs, né, professor, aqui no nosso campus, as matérias, né, disciplinas são chamadas de UCs, né, unidades curriculares. Então, os professores têm autonomia para decidir o programa da UC e os estudantes devem ser consultados para formular esse programa junto com eles, porque o que a gente quer é que a gente tenha, já que vai ter atividades à distância, remoto, que elas sejam complementares, não sejam substituições da nossa formação que a gente tinha. Então, que essas UCs elas sejam voltadas a debates sobre a situação atual. A gente tem discutido aqui sobre a crise econômica, sobre a pandemia, o impacto da pandemia no agravamento da crise econômica que já vinha desde 2013, 2014, como o professor muito bem colocou, né? O porquê que mesmo em meio a uma pandemia, quarentena, a gente tem visto levantes, né, de massas em todo o mundo, né? Tem tido revoltas e lutas, mesmo no momento de pandemia, mesmo em quarentena, em isolamentos, a gente percebeu o porquê que está acontecendo isso, porquê que a população está rompendo com isso e está indo lutar, porque não está restando outro caminho a ela. Então, eu acho que as OCs complementares devem servir a isso, para a gente poder discutir elementos complementares à nossa formação, coisas que a gente não teria na nossa formação prevista no currículo, e agora a gente pode ter nesse período que vai servir como um elemento a mais. E de nenhuma forma essas UCs oferecidas nesse período, ela pode substituir aquela que a gente tinha antes. Porque aquela que a gente tinha antes, ela era presencial, ela era de qualidade, com tempo suficiente para a gente ler o texto, discutir em aula com os colegas, apresentar seminários, tudo isso que é previsto para ela acontecer da forma que ela deve. E isso não tem agora. Então, se a gente tiver essas UCs nesse período, a gente vai ter um prejuízo enorme na nossa formação. Um prejuízo imensurável, inclusive pior ainda para os calouros, os ingressantes desse ano, porque as matérias do primeiro termo, do segundo, né, o primeiro e segundo semestre, elas pressupõem o debate. Elas são as matérias que mais focam na questão do debate mesmo, entre os estudantes, do senso crítico, da educação crítica. Então, ter esse tipo de disciplina, né, de matérias, essas UCs, via remoto, vai ter um prejuízo na formação que depois não tem como voltar atrás, um prejuízo que vai refletir na nossa atuação na sala de aula lá na frente, entendeu? E aí que está a questão política e ideológica do Banco Mundial e do MEC por aplicar isso agora, né? Por esvaziar nossa formação política, nossa formação de qualidade, para lá na frente a gente ser professores que somente seguem a cartilha do Banco Mundial, lê ela e aplica na sala de aula como dadores de aula, como meros robôs, e não como professores que desenvolvam o senso crítico dos seus alunos, que promovam debates, né, que possam estudar os fenômenos profundamente, né, não somente pela aparência, como o professor muito bem colocou, a gente não pode cair só nas aparências, a gente tem que entender fundamentalmente a essência do fenômeno. Então, é justamente isso, no aspecto político, ideológico, que interessa ao MEC e ao Banco Mundial nesse momento.
Então, eu acho que, para nós, do movimento estudantil, fica agora como uma tarefa, mesmo um caminho para a gente poder nos organizarmos nesse momento, nos aproximar desses professores. Há inúmeros professores que nos apoiam, que concordam com a nossa posição de ser contra o EAD. Eu citei aqui a carta que professores escreveram, né, e é com eles que a gente tem que sentar e discutir formas de que, já que vai aplicar as ADS, que o Consul decidiu, né, decidiu de forma antidemocrática e quer aplicar, então vamos aplicar sem prejudicar a formação dos estudantes, né? E se aquele estudante que não quiser trancar o seu curso, quiser se negar, ele tem o direito, porque não foi esse tipo de ensino que ele escolheu. Então, é isso que está posto para nós agora como a tarefa do movimento estudantil. O curso de pedagogia tem discutido isso diariamente, né? E é possível, sim, a gente ter ADS, não que a gente vai reduzir os danos, que a gente vai ter o direito de se negar a fazer, e que aqueles que quiserem que vai fazer como um complemento, se tem condições e está interessado em discutir outras questões, é importante. E aí pode fazer como um elemento, mas jamais a gente pode deixar que essas ADS, de forma alguma, elas devem substituir a nossa formação, substituir o nosso ensino que a gente tinha antes. Acho que é isso que a gente tinha colocado, só algumas considerações em relação às discussões que o Centro Acadêmico tem feito com os estudantes, né, o que tem sido expresso nas nossas notas e cartas. E chegou algumas perguntas aqui, né, algumas intervenções. Eu vou organizar aqui junto com o Gustavo e a gente já vai ler para o professor poder responder, certo, professor? Beleza, tranquilo. Uma semana. Certo, a gente está selecionando mais algumas, já tem duas aqui, por enquanto, né? Uma da Ana Lu, ela pergunta, é mais sobre a Unifesp, né? Os computadores já chegaram para os alunos da Unifesp que não têm? Ainda não, foi aberto o edital para os estudantes se candidatarem, e já saiu o resultado daqueles que conseguiram isso ou não, mas ainda não foi entregue para esses estudantes. A gente ainda também não sabe como que vai ser feito isso, se vai ser entregue na casa, vai ter que buscar no campus, em algum lugar. Ainda não foi divulgado isso, mas terça-feira tem reunião com o departamento, né, terá alguns informes da Prograde, né, Pró-Reitoria de Graduação, e aí a gente vai atualizando os estudantes de como tem se dado isso. A segunda intervenção é do Centro Acadêmico da UFPR, do Paraná. Então eles dizem, aqui na UFPR aprovaram o EAD utilizando o mesmo argumento de modernização, de não poder ficar parados, etc. Conseguiram vencer os estudantes pelo cansaço e com o discurso de que é opcional. Aí, se o professor quiser comentar quanto isso. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque né, eu fiquei sabendo de alguns colegas, por exemplo, na geografia da USP, né, cujo argumento era basicamente esse, né, a universidade não pode ficar parada. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para todo mundo que eu não estou parado coisa nenhuma. Tá? Vamos lembrar que a universidade ela se apoia sobre sobre um tripé, né, teoricamente, né, ensino, pesquisa e extensão. Né? Antes de uma hora e meia, mais ou menos antes, né, de estar aqui conversando com vocês, eu fiquei quase 4 horas, né, em reunião com o departamento para resolver uma série de problemas administrativos. E fazendo as contas aqui por alto, né, são pelo menos 7 reuniões por semana para tratar das mais diferentes coisas. Né? Sem falar os grupos de pesquisa, que continuam funcionando, atividades de extensão, dentro das possibilidades, evidentemente, continuam funcionando. Né? A universidade ela não parou. Pergunta para os nossos colegas, né, que trabalham ferozmente, por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, em Manguinhos, né, no trabalho que eles estão tentando fazer de mapeamento, né, e de contribuições para o combate da Covid. Pergunta se eles estão parados.
pergunta para os colegas dos principais centros produtores, de ciência e tecnologia, né, existentes em universidades públicas brasileiras, né, se eles estão parados, né, se os projetos de extensão não continuam acontecendo, se reuniões de grupos de pesquisa não continuam acontecendo, né? O que pararam foram as aulas. As aulas presenciais pararam, evidentemente, que era o que tinha que acontecer, mas a universidade ela não está parada. Né? Então, só da ideia de falar de calendário de retomada, essas coisas, já é algo, por assim dizer, assim, terrível. Né? O que, por outro lado, também coloca uma questão, e aí eu volto naquela coisa do problema da universidade, né? Que a universidade ela deve ser criticada, né? Não na perspectiva, né, dos nossos inimigos. Ela tem que ser, pelo contrário, ela tem que ser criticada para um projeto de esquerda. É essa a questão. No momento que a esquerda não, né, nós, dentro da universidade, não fazemos a crítica da universidade, do ponto de vista da esquerda, a gente abre mão e entrega o poder da crítica para esses setores da direita. É essa a questão. Né? E uma das questões, por exemplo, é que né, enquanto que o caos acontece no Brasil, né, vários setores, principalmente dos grandes centros de pós-graduação, né, aqui no Brasil, estão cada mais preocupados em saber como que eles vão conseguir manter a coisa funcionando, porque eles querem continuar disputando a hierarquia da CAPES. Né? Então, no momento que a CAPES é a lógica, né, de pensar o funcionamento da universidade e não as necessidades da sociedade brasileira, né, você já coloca um problemão aí. Então, assim, não é à toa que a gente vai ter colegas né, na Unifesp, na USP, aqui na UERJ, na UFPR, e em vários outros lugares do Brasil, né, querendo que a todo custo retornar com o argumento de que não pode parar. Né? Em boa parte desses casos, o argumento não é a favor da universidade nem a favor da sociedade brasileira. Né? O argumento ele é a favor da manutenção de um status quo, da manutenção de uma hierarquia de poder dentro do sistema universitário brasileiro, né, em que os grandes centros produtores eles querem continuar, né, na sua posição, né, só entre os capas já é aquela briga que ele pega para capar, e enquanto isso o cenário, né, da sociedade brasileira, as necessidades do povo brasileiro, elas ficam no segundo, no terceiro plano, quando muito. Né? E no nosso caso, ligado à formação de professores, isso é mais terrível ainda. Tem um ponto que eu acabei esquecendo de comentar na fala inicial, que é o seguinte: no funcionamento dos cursos EAD, os chamados cursos EAD de verdade, que são esses que aparecem por aí, né, inclusive por instituições públicas, né, vários estados possuem a sua própria lógica de organização de EAD pública, né, em que os diplomas são chancelados pelas universidades públicas. Né. Aqui no Rio de Janeiro, todas as instituições de ensino superior chancelam diplomas, né, para o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, né, todas, sem exceção. Você tem os coordenadores de cada curso. Para além desses coordenadores de curso, você tem os coordenadores de cada disciplina, que geralmente são os professores universitários, e você tem os tutores, né, que é o pessoal que fica na relação mesmo, né, que busca estabelecer contato com os estudantes, né, corrige prova e tudo mais, e fica no chat, na plataforma, etc. e tal. A maior parte desses tutores são estudantes recém-formados, né, recém começando sua carreira docente, estudantes de pós-graduação, né, que também, né, passam por diversos problemas de subsídio. Como eu falei, eu era estudante, eu era recém-formado, né, quando eu trabalhei com EAD, né, no período entre minha graduação e o meu mestrado. Né, precisava trabalhar, precisava de dinheiro, né, acabei fazendo. Né, e o pagamento é feito com bolsas. Né? Para quem não sabe, esse pagamento dessas coisas são feitas com bolsas. Bolsas que, ou seja, não tem nenhum contrato de trabalho estabelecido, nenhuma regulação. Né? As bolsas elas vêm limpas, você não recebe nenhum benefício.
né, depois que você termina aquela atividade. Ou seja, para além das questões pedagógicas, para além, né, de nós estamos falando, né, de um tipo, que se pode chamar de uma modalidade de educação, que é uma agressão, né, do ponto de vista estritamente pedagógico, do ponto de vista trabalhista, ela é terrível, porque ela amplia o grau de precarização do trabalho docente no nível absurdo. E eu fico impressionado como é que tem colegas que aceitam que essa precarização atinge os nossos estudantes. Atinge os nossos estudantes. Né, seja graduação, seja pós. Aqui dentro da Universidade da UERJ, por exemplo, uma coisa que eu ouvi vendo alguns documentos, que prevê, por exemplo, o uso dos monitores das disciplinas, né, para colaborar junto com os professores, né, dentro desse EAD, ou então aqueles estudantes de pós-graduação que ainda não cumpriram o estágio docência, né, que o façam. Né? Então, olha como é que é o nível da coisa. Né? Então, assim, não é só uma precarização do ato pedagógico, né? Isso vem casado, né, colado, e aí quando você fala, né, perfeitamente da questão do Banco Mundial, é porque justamente isso vem dentro de um processo de capitalização intensa da atividade pedagógica nas escolas e nas universidades, ela está ligada a um processo brutal de precarização do trabalho junto. Isso vem junto, dentro do mesmo pacote. Né? Essa questão que está colocada. Né? Eu não quero que o meu estudante se forme para isso. Eu não, né, isso é imoral, inclusive. Né, isso é antiético. Né? Como educador, pensar a formação de um colega, de alguém que vai ser meu colega de trabalho, que vai ser professor de geografia, no meu caso, né, igual a mim, né, pedagogos em relação aos demais, né, e eu estou colaborando para que o trabalho dele já comece precarizado de cara, no momento que ele pega o diploma. Né? Esse tipo de conversa deveria ser feita com os professores que aceitam isso. Então o senhor professor, ou senhora professora, né, que apoia o EAD, então essa topa de boa, então, a precarização do meu trabalho. Não só do seu, mas do meu trabalho. Né? Isso é um constrangimento que acho que precisa acontecer. Pelo menos esse tipo de constrangimento. Né? Não é possível, né, que colegas aceitem isso, na maior cara dura, e achando que isso é integração. Né? Entendendo que isso é integração, que isso é inclusão, né, que a universidade deve usar esse instrumento para né, para incluir aqueles que não têm acesso à universidade. Uau! Né? Isso é absolutamente né, no mínimo equivocado, né? No mínimo desviante. Né? Inclusive, professor, sobre isso que o professor comentou, das monitorias ou atividades serem permitidas à distância também, aqui na Unifesp, essa semana, o Conselho do curso de História autorizou os estágios via EAD também. Que é outra Então, bizarrice. é um problema grave de que mostra que não estão colocando passo a passo, deixando claro que não é uma política para agora, somente para o período de pandemia. Está se preparando o terreno para mais tarde, para falar, ó, tá vendo? Funcionou bem, agora a parceria público-privada foi boa, a gente vai conseguir ter mais recursos, teve dificuldades aqui de internet, mas a gente pode melhorar isso. A gente vai formar muito mais gente, os estágios também, entendeu? Então é um discurso que a gente vê que prepara o terreno para que não tenha a volta do ensino presencial tão cedo, pelo menos nas humanidades. Talvez volte lá na medicina, talvez volte no direito, relações internacionais, esses cursos assim, mas nas humanidades, que é mais atacada há anos, né, por todos os governos que passaram aí, é claro que eles querem desmontar e privatizar de uma vez por todas e acabar. Se for ainda sem ensino presencial, melhor ainda. Né? Então, na pedagogia isso ainda não aconteceu. Né? Aqui o nosso estágio é chamado de residência pedagógica, né? Tem esse nome, e ele está adiado nesse semestre, então não vai acontecer. As escolas daqui, né, da região de Guarulhos, elas não estão tendo aulas presenciais, então
se concluiu que não tem como acontecer esses estágios. Mas a gente viu isso acontecer na história, então não nos surpreenderá se isso vier para a pedagogia também. Então temos que estar preparados, já mobilizados para apontar as problemáticas disso, né? O professor colocou muito bem. Sim. E tem mais uma pergunta aqui, professor, para Sim. você, é da Lula. Ela diz o seguinte: primeiro, saudação, professor, pela fala, e quero perguntar sobre a possibilidade de aliança entre professores e estudantes. Muito bem, Lola, obrigado pela pergunta. Boa noite. Não, isso não é nem uma possibilidade, isso é uma necessidade, né? Porque, né, não há condição de você pensar numa outra universidade, né, um outro projeto de educação que necessariamente não faça essa vinculação, né, da ação do movimento estudantil com o movimento docente. Isso aí é fundamental. Vou te falar uma coisa, Lola. Eu aqui no departamento de geografia, atualmente eu estou como chefe de departamento, tá? Também você falou dos estágios agora há pouco, eu também sou professor de estágio supervisionado, tá? Uma das principais coisas que a gente tenta fazer aqui dentro do comitê gestor do departamento, né, que pega a chefia e coordenação de graduação, foi justamente, garantir, estreitar os nossos laços com o centro acadêmico. Uma das primeiras coisas que a gente vem fazendo, né? E aí, desde então, né, das reuniões, das produções de notas, né, o centro acadêmico agora estava um pouco afastado do departamento por uma série de questões, né, da própria dinâmica deles. Agora ele está muito mais aproximado conosco, né? Isso, a gente acha que isso é fundamental. Primeiro, justamente para a gente montar uma coalizão, né, capaz de opor, né, no mínimo de pôr limites, né, a essa implementação aqui na nossa unidade, né? Então, a gente ficou muito feliz, por exemplo, quando o CAGEL, nosso centro acadêmico de geografia, né, declarou que ele vai se posicionar no próximo conselho, né, departamental favorável a nós, né, ou seja, contra o EAD, contra o ensino remoto. Ficamos muito felizes em ouvir isso, né? E, e isso é um fator fundamental, né? Na verdade, e é interessante isso, né? Porque no passado, né, o movimento estudantil no Brasil ele era a vanguarda dentro da universidade. Era a vanguarda. Né? Enquanto que os professores universitários eram justamente o setor conservador, né, o setor, né, autocrático, né, os grandes catedráticos e tudo mais, né, a ponta era dada pelo movimento estudantil. Né? Com o passar do tempo, né, houve também um processo, né, principalmente mais recente, né, de renovação dos quadros universitários, né, com bons professores e tudo mais. Né? E hoje em dia você tem, né, um enfraquecimento tanto, né, na militância dos nossos sindicatos de professores, né, quanto dentro do próprio movimento estudantil. Então, justamente no momento agora que nós temos esse enfraquecimento de ambos, né, sem falar dos técnicos, que é um outro setor fundamental, né? Universidade e escola não funciona sem estudante, não funciona sem professor e não funciona sem servidor técnico administrativo. Né? Não, você precisa do pessoal da limpeza, você precisa do pessoal da secretaria, né? Você precisa do camarada, né, que dá o auxílio do laboratório de informática, você precisa do camarada que dá o auxílio do bandejão, você precisa disso tudo para, né, a instituição funcionar. Né? E aí né, a nossa tarefa hoje é também fazer esse exercício que é duro, que é diário, que é cansativo, mas que deve ser cotidiano, né, de aproximação, né, de diálogo, de construção de muita militância política entre esses três setores. Entre esses três setores. Né? Não há possibilidade de nós combatermos tudo isso, né, sem considerarmos os professores, sabendo, inclusive, identificar quem são os professores, né, que estão aliados a nós e aqueles que não estão, porque vão ter aqueles que nunca vão estar, essa é a verdade.
Tem gente que nunca vai estar. Né? Você vai ter aqueles que sempre vão estar com vocês, estudantes, que vocês já sabem, já devem saber quem são, evidentemente. Né? Você vai ter aqueles que faltam convicção, ou não, às vezes não são tão politizados assim, mas você conversando com eles, você pressionando eles, eles até acenam. Né? Você vai ter aqueles colegas que nunca vai ter apoio. E esses vão ser o inimigo cotidiano. Né? Como também você vai encontrar isso entre os técnico-administrativos. Né? A questão é justamente como é que você cria um corpo político, no nosso caso aqui, dentro da Universidade Pública Brasileira, né, um corpo político, né, com um projeto semelhante, né, capaz de combater a burocracia que tomou conta da universidade. Né? Essa burocracia, né, que compra, né, essas veiculações que vêm lá de cima, né, do FMI, passando pelo governo federal, passando pelas instâncias burocráticas do MEC, até chegar às reitorias das universidades, até chegar à direção de instituto ou à chefia de departamento, tanto faz. Né? Para isso você precisa de força. Não adianta, para a gente resistir, a gente precisa de força política. Para ter força política, precisa de mobilização. Para ter mobilização, você precisa ter gente junto. Isso é inevitável. Né? De novo, cansa. Militância não é um projeto de um mês, não é um projeto de um ano, é um projeto de vida. É um projeto de vida. Você vai, né? E se você vai se dedicar a isso, você vai fazer isso a vida inteira. Né? Vocês estão fazendo aqui dentro do movimento estudantil. Eu fazia quando eu era estudante. Quando eu fui professor da rede pública estadual do Rio de Janeiro, eu fazia na época, continuei fazendo na época do sindicato, continuo fazendo agora enquanto professor universitário. É um projeto de vida. É um projeto de vida. Né? Mas sem esse projeto de vida, né? Sem essa eterna militância que é o preço que é o preço da nossa liberdade, é o preço que a gente paga pela nossa liberdade, é a eterna militância, né? As transformações não ocorrem. Né? E aí, enfim, é, fica aqui novamente registrado também a minha colaboração, meus agradecimentos, inclusive, em relação ao convite que vocês fizeram. Né? Já estou adiantando um pouco, né, isso, porque eu realmente fiquei muito satisfeito de estar aqui. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Né? É, na verdade, eu gostaria que o corpo estudantil, né, dos outros lugares tivesse um perfil de mobilização, né, similar, né, como o de vocês, né? Embora em alguns lugares eu veja uma militância ainda enfraquecida, né? Mas eu ainda continuo tendo esperança de que essas coisas ainda são passíveis de mudança, mesmo que eu não esteja aqui para ver isso. Né? Mas eu acho que é isso. A vida muda e, com isso, as gerações vão entrando e vão renovando a militância, renovando o projeto de mudança de sociedade. E isso é um moto contínuo. Né? E sem isso, a gente não faz isso aqui que está fazendo aqui. Temos mais uma pergunta aqui para o professor? Pode ser? Claro. Da Mitimai, né, o perfil que enviou. A pergunta é a seguinte: quais as perspectivas poderemos ter com o novo ministro da Educação, que mencionou buscar o diálogo e a modernização da educação, considerando que ele é ex-militar e economista? Pois é, né? O Carlos Alberto Decotelli, né? Que se autodenominou um técnico ao invés de um ideológico, né? Embora a gente já saiba que em toda técnica é uma ideologia, né? Bom, a curto, médio prazo, na verdade, o nosso cenário não é bom. A gente precisa ter consciência disso. O nosso cenário não é bom. Né? Nós ainda temos, né, ainda estamos no segundo ano de mandato do governo Bolsonaro. Né? Há uma questão fundamental aqui, você falou dos militares. Né? Nós estamos caminhando para um processo de fechamento do regime. Tá? Isso também precisa ficar muito claro. E que não vai, a princípio não vai ser um golpe clássico. Não vai ser com tanque na rua, né? Não vai ser, né, com gente necessariamente invadir a casa de todo mundo assim tal. Algumas invasões vão ter, mas, né, não é aquele modelo clássico. A gente não vai ter necessariamente um repeteco de 64. Isso tudo vai ser feito a partir das normas legais do Estado, né? Como já está acontecendo. Né?
há um conjunto, um pacote de projetos de lei, né, que, se aprovados, eles podem, por exemplo, pegar essa conversa que a gente está tendo aqui agora, né, e dizer que, né, olhando para mim, olhando para o camarada aí, né, desculpa, eu esqueci seu nome. É pena. Pena, desculpa. Olhando para mim e para o Pena, né, com essas caras barbadas e tudo mais, e dizendo que nós somos, e eles podem, e se esses projetos forem aprovados, nós podemos ser classificados como terroristas. Hum? Né? Você tem uns quatro ou cinco projetos de lei em tramitação agora no Congresso Brasileiro que versam sobre isso. Né? Podem jogar no Google Patriot Act Tabajara depois. Né? O Ato Patriótico Tabajara. Né? Vocês vão encontrar sobre esses projetos de lei. E isso é uma questão fundamental, porque a direita não está tá tocando isso na surdina, e a maior, e eu sinto dizer isso, a maior parte dos nossos representantes da esquerda parlamentar não está dizendo nada a respeito disso. Nada. São exceções honrosas. Eu só conheço uma, na verdade, que é alguém que se manifestou, que foi o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, né, que se manifestando, né, de alguma forma contra esses projetos de lei, com a autoria do Major Vitor Hugo e por aí assim sucessivamente. Né, são projetos de lei que versam sobre controle de trocas de mensagens de tipo WhatsApp, que podem fazer monitoramento pelo WhatsApp, quer dizer, o monitoramento que já existe agora, só que agora oficializado, né? Medidas preventivas de combate a ações antiterroristas preventivas, né? Sacou, né? Bate primeiro, mata primeiro, pergunta depois, né? E assim sucessivamente. Então, esse fechamento do regime é do qual que a gente está falando aqui. Tá? Os focos principais, sem dúvida, né, tem nas universidades um alvo fantástico. Né? Então, uma primeira coisa que eu teria a dizer para os estudantes entendo que isso que está acontecendo, porque é a partir daí que a gente vai pensar nas nossas táticas de resistência. Né, para começar. Eu estou falando de segurança digital, eu estou falando de medidas de proteção, de autoproteção, rotas de fuga, eu estou falando de tudo isso. Né? Pode parecer paranoico, mas se alguém acha que eu estou sendo paranoico, pode ir no Google e procura esses projetos de lei. Bota lá, Patriot Act Tabajara depois. Né? Vão na página do Congresso e vocês vão encontrar o texto. Leiam o texto. Não acreditem em mim, não. Façam uma pesquisa. Tá? Então, essa é a primeira coisa do cenário. Né? E os militares estão dirigindo isso. Por isso que não existe uma oposição, não existe briguinha, disputa necessariamente, né, de profundidade, né, dentro do governo Bolsonaro. Ou os militares, ou os ideólogos, o grupo do Olavo de Carvalho, ou o capital. Não. Você tem uma coalizão ali. Você tem uma coalizão ali. Isso está muito colocado. Agora, no caso da educação, bom, se o Donatelli ele pretende ser tão técnico quanto ele afirma ser, basicamente uma perpetuação do avanço da pauta que continua. Eu não vejo nenhuma medida de diminuição de velocidade, de freio, né, do movimento atual, né, ligado. Né? A entrada cada vez maior do capital privado nas universidades, né, a questão do pagamento agora de mensalidade nas universidades públicas, né, com vários setores já são favoráveis a essa ideia. Né? Talvez isso mude agora um pouco, essa parte da mensalidade, talvez mude um pouquinho, porque com essa recessão econômica que a gente está chegando agora, né, o que nós vamos ter vai ser um rebaixamento da capacidade de consumo da classe média e um aumento da pobreza. Agora, essa daqui vai encerrar de novo, vai dar o prazo, aí a gente vai encerrar e já inicia outra, então, para o professor continuar, pode ser? Tá, não tem problema. Certo.